Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Constitucional e Direito Processual Civil. E hoje eu quero dar sequência com vocês ao nosso projeto Resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público de São Paulo, artigo por artigo, para o futuro concurso de oficial de promotoria da instituição. Na aula de hoje, a aula de número 10, nós estudaremos sobre o arquivamento. Antes da gente iniciar nossa aula, como de costume, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no meu canal no YouTube. É gratuito, vocês ficam por dentro de todas as novidades e me ajuda bastante. Se ficou alguma dúvida, se quer entrar em contato comigo para a gente conversar sobre o cargo, sobre o concurso, sobre direito processual civil, direito constitucional, métodos de estudo, o que seja, eu me coloco à disposição no Instagram pelo @ronaldo.virgiliojunior. Então já pegue a sua legislação com afinco, já pegue seu material para a gente fazer as anotações pertinentes. E se você ainda não adquiriu a legislação com afinco ou a legislação com lacuna, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessá-la. Sem mais delongas, vamos tratar sobre o arquivamento. O que diz o artigo 101 da nossa resolução? Diz o seguinte: o inquérito civil e o procedimento preparatório do inquérito civil serão arquivados de forma fundamentada nessas três hipóteses. 1. Diante da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública ou para as medidas previstas no capítulo anterior, depois de esgotadas todas as diligências. O capítulo anterior, conforme a gente estudou na aula passada, diz respeito às recomendações. E vocês vão se recordar que quando um promotor recomenda, ele pode colocar nessa recomendação, nesse documento, as medidas que em tese seriam cabíveis em caso de descumprimento. Então vamos entender melhor esse inciso, pessoal. Feita toda a investigação dentro do inquérito civil ou do procedimento preparatório, se o promotor de justiça entender, ao final, que não há elementos para se propor uma ação civil pública, porque não há provas da prática daquele ato, ou aquele ato sequer existe, é um ato inexistente, não é um ato ilícito, ele não tem fundamento para se propor uma ação civil pública que teria como objetivo final o ressarcimento do dano causado e a responsabilização do agente causador do dano. Então, se não existe fundamento, o caminho mais provável, o caminho óbvio, é o arquivamento desse procedimento. E na outra situação que se apresenta nesse inciso, é a situação que, identificado um possível dano, identificado um possível agente causador do dano, para se resolver a questão, como medida cabível à resolução dessa questão, o promotor expede uma recomendação e diz que, em tese, em caso de descumprimento, ele ingressará com uma ação civil pública, por exemplo. Se essa recomendação ela é cumprida na íntegra, não há motivos para se tomar as medidas cabíveis previstas na resolução. Então é isso que o artigo 101, inciso 1 diz, que se não existirem fundamentos para propor ação civil pública, ou se não existirem fundamentos para se adotar as medidas previstas na recomendação, depois de esgotadas todas as diligências e formado o convencimento, a convicção do promotor, os autos do inquérito civil e do procedimento preparatório serão arquivados. Inciso 2. Na hipótese de ação civil pública ou as recomendações expedidas não abrangerem todos os fatos referidos na portaria de instauração do inquérito civil. Aqui a gente já conversou também, pessoal. Quando o promotor de justiça propõe uma ação civil pública ou expede uma recomendação e dentro desses documentos não se abrange todos os fatos investigados lá atrás, lá na portaria, ou seja, era para investigar 3 fatos. Só que conseguiu elementos para comprovar e para se responsabilizar o agente com relação a apenas 2. Um deles ficou esclarecido, ficou demonstrado que não era um fato ilícito. Ou, dentro da expedição da recomendação, recomendou-se que aquele agente causador reparasse o dano ou adotasse uma medida mais correta com relação a apenas 2, porque um deles não representava dano. Ou seja, dentro desses documentos não se abrange tudo aquilo que se iniciou, que deu motivo ao início do inquérito civil. Nesse caso, para fechar todas as pontas soltas, esse fato não abrangido deve ser objeto de promoção de arquivamento. A gente já tinha visto isso em outras aulas, e isso também se aplica, por exemplo, no caso de não abranger
todas as pessoas investigadas. Lembra que a gente deu o exemplo da investigação com relação ao prefeito, secretário? Ficou demonstrado que apenas o prefeito participava dos atos ilícitos e o secretário não? A ação seria proposta contra o prefeito e a promoção de arquivamento se fazia necessário em favor do secretário. E inciso 3, quando celebrado compromisso de ajustamento definitivo. A gente também estudou nas aulas passadas essa hipótese. Quando a gente entra com um acordo juntamente com o agente causador do dano para que ele resolva aquela situação objeto dos autos, faz-se necessário o arquivamento do inquérito civil e o encaminhamento tanto do compromisso de ajustamento definitivo quanto da promoção de arquivamento para o Conselho Superior para que haja homologação. Então, havendo compromisso de ajustamento definitivo, arquiva-se o inquérito civil e toda a fiscalização do TAC vai ser feita num procedimento próprio, procedimento preparatório, procedimento administrativo de acompanhamento. Parágrafo único. Se a investigação versar sobre mais de um fato e a ação civil pública proposta referir-se a apenas um ou algum deles, os demais fatos deverão ser objeto de promoção de arquivamento, se for o caso, observando-se no que couber o disposto neste capítulo. Nada mais é do que uma reprodução, até um tanto quanto desnecessária, do que a gente acabou de ver no inciso 2. Se há propositura de uma ação civil pública que não abrange todos os fatos que deram início, que estão previstos naquela portaria inicial de instauração do inquérito civil, para se fechar todas as pontas soltas, para deixar tudo redondinho, tudo esclarecido, com relação aos fatos não abrangidos, necessário se faz a promoção de arquivamento e encaminhamento para o Conselho Superior do Ministério Público homologar. Vamos avançar então, pessoal. O que o artigo 102, aqui corrijam esse equívoco no slide, o que o artigo 102 diz? Sob pena de falta grave, os autos principais, com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos no prazo de 3 dias, contados da data da promoção, mediante comprovante, ao Conselho Superior do Ministério Público. Essa norma é muito importante para a nossa atuação funcional como oficiais de promotoria, porque percebam, a partir da data da promoção de arquivamento, nós devemos encaminhar os autos principais e a promoção de arquivamento no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público, sob pena de responder por um processo administrativo e ser aplicada a penalidade de falta grave em razão do descumprimento desse prazo. Então, muita atenção, é uma norma que é diretamente relacionada à atribuição do oficial de promotoria e, em razão disso, a chance de estar em prova pode ser bastante grande. Parágrafo 1º. A promoção de arquivamento será submetida, na forma do regimento interno, a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, em sessão pública, salvo se houver sigilo, que poderá. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? A promoção de arquivamento vai ser submetida ao Conselho Superior, que vai julgá-la numa sessão pública, salvo se houver sigilo nos autos, e poderá tomar as 3 seguintes atitudes. Poderá adotar os 3 seguintes posicionamentos. 1. Concordar com o promotor e homologar a promoção de arquivamento. Ou seja, o promotor entendeu que não havia elementos para se propor uma ação civil pública e arquivou os autos. Mandou para o conselho e o conselho concordou. Homologa, devolve para o promotor de origem e ele arquiva aquele procedimento. Ou, chegando os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, ele pode discordar do promotor. E digo mais, ele pode discordar e entender que dentro daquela investigação já existem elementos capazes de demonstrar o dano, capazes de formar a convicção do Ministério Público da necessidade de ajuizamento de ação civil pública e determinar esse ajuizamento. Então o conselho recebe aqueles autos, analisa as provas que para o promotor de origem não eram capazes, não eram suficientes para fundamentar o ajuizamento de uma ação civil pública, por isso que ele arquivou, e o conselho entende o contrário. Diz não, aqui a gente tem elemento suficiente para responsabilizar essa pessoa, para ressarcir esse dano. Ingresse com uma ação civil pública. Ronaldo, mas isso não feriria a independência funcional dos membros? Não, pelo seguinte motivo. O promotor de origem não é obrigado a concordar com o Conselho Superior. Ele tem a independência funcional. Então, nessa situação, os autos, caso não haja reconsideração pelo promotor de origem, será encaminhado para o substituto automático. A gente vai ver isso um pouquinho à frente. E o substituto automático,
trabalhando, ou seja, atuando em nome da instituição, não pode negar essa tarefa, porque não está dentro do âmbito da independência funcional dele, e sim dentro do âmbito administrativo de agir em nome da instituição. Tá bom, pessoal? E número 3, que é a terceira hipótese que o Conselho Superior pode adotar: determinar a conversão do julgamento em diligência, com o prosseguimento das investigações do inquérito civil já instaurado, indicando de forma expressa as diligências necessárias. O que é esse caso aqui, pessoal? No primeiro, o Conselho concorda e a gente arquiva os autos. No segundo, o Conselho discorda e manda responsabilizar o agente causador do dano e reparar o dano através de uma ação civil pública. No terceiro, ele fica no meio do caminho. Ele nem concorda que os autos merecem ser arquivados, mas ele concorda com o promotor que não há elementos para se propor. Ainda é necessária a continuidade da investigação. E por isso ele converte o julgamento, ou seja, ele deixa de julgar para determinar a realização de uma diligência. A oitiva de uma testemunha que ele acha que é necessário, que faltou, a análise de um documento que ele acha necessário e que não está nos autos. Então, o conselho olha tudo aquilo e não consegue tomar uma convicção a respeito do ingresso da ação civil pública, tampouco do arquivamento. Então ele diz: não vou julgar, devolvo a origem e você faça o seguinte: colhe o depoimento dessa testemunha, analise esse documento. Isso é muito importante, pessoal, de mencionar. O conselho ele não pode simplesmente devolver os autos ao promotor de justiça e dizer o seguinte: olha, não me convenci do seu arquivamento, ainda não está pronto para entrar com a ação civil pública, continua aí com as investigações. Tá bom, mas o que eu faço? Continuo por onde? Na minha opinião, eu já esgotei as diligências, o que você quer? E é por isso que a norma expressamente deixa explícito que o conselho deve indicar de forma expressa as diligências necessárias. É a testemunha que está faltando? Então deixa expresso a necessidade da oitiva da testemunha. Tá bom, pessoal? Vamos aqui avançar para tratar do parágrafo 2º. Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, que apreciará a promoção de arquivamento, as pessoas colegitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do procedimento investigatório. Ou seja, a gente viu que o Conselho vai analisar essa promoção de arquivamento em uma sessão pública, salvo se os autos forem sigilosos. E até a data dessa sessão, que é divulgada no Diário Oficial com antecedência, os órgãos colegitimados, as pessoas colegitimadas, podem apresentar razões escritas para tentar, por exemplo, convencer o Conselho Superior a não arquivar aquele procedimento. Vamos supor que o procedimento trate de um dano ambiental e naquela localidade há uma autarquia de proteção ambiental. Ela é colegitimada para se ingressar com uma ação civil pública. Dentro dessa investigação, ela discorda do promotor de justiça a respeito do arquivamento. Só que o promotor já arquivou e mandou para o Conselho analisar. Dentro desse prazo, ou seja, até a sessão que o Conselho analisa essa promoção de arquivamento, essa pessoa, esse órgão colegitimado pode apresentar razões, pode apresentar os seus fundamentos por escrito, ou pode apresentar documentos que tentam, por exemplo, convencer o Conselho Superior a converter o julgamento em diligência ou a determinar o ajuizamento de uma ação civil pública. Parágrafo 3º. Se o Conselho Superior do Ministério Público deixar de homologar a promoção de arquivamento, comunicará o fato desde logo ao Procurador-Geral de Justiça, para a designação de outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação ou prosseguimento das investigações. Aquilo que a gente já conversou. Se o Conselho discorda da promoção de arquivamento, ele vai tomar duas atitudes: ou determinar o ajuizamento da ação, ou determinar o prosseguimento das investigações. Mas é claro que dentro da sua independência funcional, o membro de origem que entendeu pelo arquivamento não é obrigado a deixar seu entendimento de lado para cumprir aquilo que o Conselho acredita. É por isso que, quando o Conselho deixar de homologar, ele já avisa ao Procurador-Geral de Justiça, que é chefe do Ministério Público Estadual, para que ele designe outro membro, outro promotor, outro órgão do Ministério Público para atuar em nome da instituição. E como eu disse, esse outro membro, normalmente o substituto automático, não poderá negar essa atribuição, pois não está dentro da independência funcional dele, já que aquele processo não lhe era sua atribuição.
Ele atuará de forma administrativa em nome da instituição, Ministério Público. Parágrafo 4º. A designação, salvo motivo justificado, deverá recair no substituto automático do membro impedido ou, na impossibilidade de fazê-lo, sobre membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no caso, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviço. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês. Normalmente, todas as promotorias de justiça do Estado já têm um ato de substituição automática. Ou é um promotor de uma comarca próxima, ou é um promotor que atua ali na mesma comarca, o primeiro substituindo o segundo substituindo o terceiro substituindo o primeiro. Já existe esse ato prévio de substituição automática. Então, quando o conselho comunicar ao procurador a discordância com o promotor de origem, ele, procurador, já vai acionar o substituto automático para que ele ingresse com aquela ação ou para que ele prossiga nas investigações. O que diz o parágrafo 5º desse artigo 102, pessoal? Na hipótese de não homologação do arquivamento proposto pelo Procurador-Geral de Justiça, os autos serão remetidos ao seu substituto legal. Esse parágrafo é bem interessante, pessoal. Por quê? Pensem o seguinte: existem autoridades que detêm o foro por prerrogativa de função. Elas não são processadas e julgadas como as pessoas normais, na justiça comum de primeiro grau. Elas detêm, a determinado escalão, a prerrogativa de serem processadas, por exemplo, pelo Procurador-Geral de Justiça e serem julgadas pelo Tribunal de Justiça, na segunda instância direto. É o caso do governador do estado. Então imagine um inquérito civil que investigue algum ato cujo interessado seja o governador. É o Procurador-Geral de Justiça o responsável por aquele inquérito. E se ele arquiva estes autos? O Conselho Superior é obrigado a concordar com ele? Olha só como é um tanto quanto contraintuitivo isso. Se isso cai na sua prova, como não tem o potencial de te confundir? Poxa, se o chefe supremo da instituição determinou o arquivamento daqueles autos, quem será capaz de contrariá-lo? E nesse caso é possível, o Conselho tem esse poder. E em caso de não homologação da promoção de arquivamento feito pelo Procurador-Geral, os autos vão ser remetidos ao seu substituto legal, já previamente indicado em atos ordinários internos do Ministério Público de São Paulo. Parágrafo 6º. Não ocorrendo a remessa no prazo previsto no caput deste artigo, o Conselho Superior do Ministério Público, de ofício ou a pedido de qualquer interessado, requisitará os autos do inquérito civil ou das peças de informação para exame e deliberação. Ou seja, promoveu-se o arquivamento, mas não se encaminhou os autos no prazo de 3 dias. O Conselho Superior, de ofício, ou seja, por conta dele mesmo, ou a pedido de algum interessado que esteja acompanhando aqueles autos, pode entrar em contato com aquela promotoria de justiça e requisitar, ordenar que os autos sejam encaminhados para exame e deliberação. O Conselho tem esse poder de avocação desse processo, pessoal. Avançando. Artigo 103. Convertido o julgamento em diligência, reabre-se ao promotor de justiça que tinha promovido o arquivamento do inquérito civil ou das peças de informação a oportunidade de reapreciar o caso, podendo manter sua posição favorável ao arquivamento ou propor ação civil pública, como lhe pareça mais adequado. Nesse último caso, será desnecessária a remessa dos autos ao Conselho Superior, bastando comunicar por ofício o ajuizamento da ação. É aquela dinâmica que a gente conversou. O promotor de origem não é obrigado a acatar aquilo que o conselho entende, ele tem independência funcional. Mas quando for convertido em diligência esse julgamento e for determinado o prosseguimento das investigações, a primeira coisa que se faz é reabrir ao promotor de justiça de origem, ou seja, aquele que promoveu o arquivamento, reabrir a oportunidade dele reanalisar o caso. Ele olhar sob o fundamento exposto pelo Conselho Superior, de acordo com a necessidade daquela diligência, se realmente ele não estava equivocado, se ele não se apressou na hora de arquivar. Ele pode olhar para aquele documento e falar: poxa, o Conselho tem razão, eu deveria ter dado uma atenção maior a esse caso, deveria ter fechado mais esse caso, ouvido essa testemunha, analisado esse documento, para ter mais substância esse meu ato de arquivamento, ou até mesmo para se ter alteração de entendimento e ingressar com uma ação civil. Então, eu concordo, eu vou seguir nesses autos. E aí eu digo o seguinte:
Se ele concordar em entrar com ação civil pública, se faz desnecessária a remessa dos autos para o conselho. Basta comunicar por ofício. Olha, conselho, eu concordei com você, a gente vai ingressar com uma ação civil pública, já ingressamos inclusive, e está aqui o número da ação civil pública. Não precisa mandar os autos de novo para o conselho tomar ciência de tudo aquilo que foi feito. Ele só precisa da comunicação. E a comunicação por ofício é suficiente. Artigo 104, pessoal. Na hipótese prevista na primeira parte do inciso 2 do artigo 101, vamos ver primeiro do que se trata? Está aqui embaixo, pessoal. Na hipótese de ação civil pública ou as recomendações expedidas não abrangerem todos os fatos, ou seja, o que quer dizer? Na primeira parte desse inciso 2. Ou seja, vamos ler da seguinte forma. Na hipótese de ação civil pública não abranger todos os fatos referidos na portaria, o controle do arquivamento será exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público, na forma de seu regimento interno, atendidas pelo membro do Ministério Público as prescrições do artigo 90, ambos dessa resolução. O que quer dizer aqui, pessoal? Aquilo que a gente já vem conversando há algum tempo. Se instaurou portaria de inquérito civil para analisar fato 1, fato 2, fato 3 contra agente 1, agente 2, mas só se ingressou, só se propôs ação civil pública com relação a fato 1, fato 2 e agente 1, deixando de fora fato 3 e agente 2, para se fechar todas as pontas, é necessário o encaminhamento da promoção de arquivamento com relação a fato 3 e com relação ao agente 2, pois eles não estão abrangidos na propositura da ação civil pública. E esse controle de arquivamento é feito pelo Conselho, e é isso que esse artigo 104 reitera. O Conselho Superior precisa analisar, ele precisa realizar o controle desse arquivamento. Esse artigo ele surge basicamente para evitar que haja uma discussão de utilização do esquema, utilização da forma como é processado, por exemplo, as ações penais. O inquérito policial, por exemplo, se a pessoa 1 é denunciada e a pessoa 2 não é denunciada, hoje, na normativa de hoje, quem controla esse arquivamento é o próprio juiz. Mas aqui na ação civil pública, não. A resolução deixa claro. A ação civil pública, com o fato 1, fato 2 e agente 1, vai ser encaminhada para o juízo. É ele quem vai nos dar a resposta jurisdicional a respeito daquele caso. É ele que vai solucionar aquele caso. Mas o arquivamento é o conselho quem faz. O arquivamento com relação ao fato 3 e agente 2 é o conselho quem faz. E aqui o artigo 105, basicamente, repete a mesma coisa quando diz a respeito do compromisso de ajustamento definitivo. Ou seja, quando for celebrado o TAC, o controle do arquivamento também será exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tá bom, pessoal? Avançando. Artigo 106, do desarquivamento. Depois de homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público, a promoção de arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, o membro do MP poderá proceder a novas investigações, se de outras provas ou fatos conexos tiver notícia, bem como se surgirem fatos, novos dados técnicos ou jurídicos. Ou seja, explico. Instaurou-se inquérito civil. O promotor de justiça investigou, colheu todas as provas que ele entendeu serem necessárias, esgotou todas as diligências que ele enxergava serem necessárias, promoveu o arquivamento porque ele entendeu que não tinha condições e não tinha fundamento para se propor uma ação civil pública, encaminhou ao conselho, o conselho concordou. Realmente, o promotor tem razão. Os autos voltaram à promotoria de justiça, o promotor arquivou. Aquele inquérito está descansando em berço esplêndido. Acontece que um cidadão muito atento percebeu e conseguiu novas informações, conseguiu novas provas, conseguiu novas provas relacionadas àquela denúncia, relacionado àquele inquérito, àquela investigação. Conseguiu dados novos, técnicos ou jurídicos, que são capazes de reativar aquela investigação para talvez, aí sim, a gente ingressar com uma ação civil pública. É possível desarquivar esse inquérito? É possível.
O fato dele estar arquivado e homologado pelo Conselho não significa que as investigações morreram definitivamente. Se aquele fato ilícito não estiver prescrito, e prescrição àqueles que não são do direito é o prazo máximo que o Estado tem para punir alguém pelos seus erros, então se esse prazo máximo não tiver transcorrido, ou seja, é possível ainda o Estado punir esses agentes causadores de dano, e tiver fatos novos, não importa se foi homologado pelo Conselho, é possível a reabertura das investigações. É possível que, colhendo novos elementos, se ingresse com uma ação civil pública. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos a isso. E como que vai proceder? Como que é a questão administrativa desse desarquivamento? Vejam comigo no 107. O desarquivamento do inquérito civil deverá ser feito por decisão na qual seja indicado o fundamento de fato ou de direito que determinar o início de novas investigações, comunicando-se o fato ao Centro de Apoio Operacional respectivo, procedendo-se à anotação junto ao CIS-MP integrado. Ou seja, o primeiro passo que o promotor deve tomar é: o desarquivamento será feito de forma fundamentada, por meio de uma decisão fundamentada, indicando qual é o fato ou qual é o elemento de direito que fundamenta o início de novas investigações. Não tem que ser nada relacionado ao que já aconteceu. É necessário que seja um fato ou um fundamento de direito novo, capaz de reativar essas investigações. E a partir daí ele comunica ao Centro de Apoio Operacional e registra no sistema esse desarquivamento, esse reinício das investigações. E, a qualquer momento, existe um prazo máximo? Existe um prazo mínimo? Vejamos no parágrafo 1º. O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas, ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no prazo de 6 meses após o arquivamento. Decorrido o prazo, será instaurado um novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. Ou seja, vamos aqui esquematizar. Arquivou-se o inquérito civil hoje. Dentro do prazo de 6 meses surgiram provas novas. O que eu faço com essas provas? Eu pego, fundamento o desarquivamento, vou lá no arquivo, pego aquele processo e coloco tudo dentro e sigo nele. Mas, Ronaldo, já passou 6 meses, o que vai acontecer? A gente vai perder tudo aquilo que foi produzido? Eu não posso reativar aquele processo? Não pode reativar, mas não vai perder tudo que foi produzido. Aqui o parágrafo 1º do 107 diz o seguinte: vamos supor que já passou 1 ano do arquivamento. O que eu faço com aquelas provas novas? Eu instauro um novo inquérito civil. E nesse novo inquérito civil estará constando: olha, o objeto desse inquérito civil foi objeto de investigação há 1 ano, por meio do inquérito civil tal, a gente entendeu pelo arquivamento, só que hoje, 1 ano depois, surgiram provas novas. Em razão disso, a gente vai reativar as investigações por meio desse inquérito civil novo. Aproveitando, para não se perder aquilo que já produziu, tira a cópia de tudo que está lá e junta aqui. Ronaldo, mas é a mesma coisa. É uma questão técnica, é uma questão de sistema. Antes de 6 meses, reativa aquele inquérito antigo. Depois de 6 meses, instaura um novo, sem perder aquilo que já foi produzido. Parágrafo 2º. Em qualquer das situações previstas no parágrafo anterior, a atribuição será do órgão do Ministério Público que promoveu o arquivamento do inquérito civil. Vamos supor que naquela promotoria, uma promotoria muito grande, existam 3, 4, 5 promotores com atribuição em meio ambiente. E aquele inquérito civil tratava de meio ambiente. E como a gente sabe, quando existem mais de um órgão, mais de um membro com atribuições para investigar, se distribui por sorteio. E vamos supor que lá atrás foi distribuído para o 3º promotor de justiça. Foi ele que investigou, foi ele que arquivou. E chegaram provas novas. Só que chegaram provas novas para serem juntadas dentro daquele inquérito antigo. Vai reativar, porque não faz 6 meses. Fica um tanto quanto óbvio que o 3º promotor vai pegar aquele procedimento de volta para ele, né? Já foi distribuído. Mas e se for um procedimento novo? Se instaurar um procedimento novo, eu tenho que distribuir de novo? Não. O parágrafo 2º diz que, por prevenção, esse promotor que arquivou, independente da hipótese, se for antes ou depois de 6 meses, é dele a atribuição para se prosseguir nas investigações. Tá bom, pessoal?
Então é isso, a nossa aula de hoje está dando aí 30 minutinhos, eu agradeço a atenção de vocês, convido-os novamente a se inscreverem no meu canal no YouTube, é de graça, me ajuda muito. Me sigam no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior, se quiserem entrar em contato comigo lá, eu me coloco à disposição. Para mim é um prazer poder ajudá-los, eu fico muito feliz em poder acompanhar vocês nessa caminhada. Qualquer dúvida que tiver, novamente, me coloco à disposição. Muito obrigado, até a próxima, pessoal, e fiquem com Deus.